bacalhau é um peixe com características muito próprias quanto à sua reprodução. Qual é o período em que o bacalhau se reproduz? O bacalhau reproduz-se nesta altura do ano em que nos encontramos, fevereiro, março e abril. Especialmente o abril é um mês em que os barcos, por norma, param para a defesa da época fértil e da reprodução. Por isso estamos no centro, ou na altura própria para a sua reprodução. Como é que caracteriza este peixe quanto à sua fertilidade? O bacalhau é um peixe que, se todos os seus ovos se tornassem adultos, como peixe, costuma-se dizer que podia encher o oceano em poucos anos. Cada bacalhoa pode ter 8 milhões de ovos, o que é um número assinalável. Obviamente destes, muito poucos sobrevivem, e mesmo depois de se desenvolverem, o próprio bacalhau come bacalhaus pequenos, daí que existe canibalismo dentro da própria espécie. É sabido que a pesca do bacalhau é também uma atividade constante, contudo, é possível estabelecer uma época em que a pesca se intensifica mais? Tal como a reprodução, a própria reprodução influencia as migrações do bacalhau. E é nesta altura que o bacalhau se desloca para as zonas de criação, e é nestes momentos em que a pesca se intensifica. No caso da Noruega, basicamente são 3 meses, estamos a falar de fevereiro, março e abril, e depois reduz significativamente. No caso da Islândia, mantém-se durante todo o ano, mas também se intensifica durante estes 3 mesmos meses, e eu presumo que seja pela aproximação do bacalhau à costa, e em que os barcos de pesca costeira intensificam também as suas capturas, e daí que eu diria que 50% das capturas se fazem nestes 3 meses, fevereiro, março e abril. Em tempos, a questão da sustentabilidade da espécie era um motivo de preocupação para muitos ambientalistas. E agora, o bacalhau está livre de perigo quanto à sua continuidade? O bacalhau tem tido anos fantásticos em termos de capturas. Não se prevê que existam problemas. As capturas, só para terem uma ideia, Noruega e Rússia pescam 1 milhão de toneladas. Se falarmos na Islândia são 200 mil toneladas. Se falarmos no Canadá são valores muito mais reduzidos. Existe efetivamente um problema com a Europa, ou seja, tudo o que é Oceano Atlântico, na área em que estão os países europeus, e normalmente Inglaterra, Escócia, existe algum problema com o bacalhau, existe falta de reprodução. No entanto, nos países do norte, mais a norte, existe muita quantidade de bacalhau, então estamos em níveis recordes em termos de capturas e em termos de cotas, e não se prevê que essas cotas tenham nos próximos anos um decréscimo significativo. Existem inclusivamente pescadores que referem estes anos como sendo anos únicos em que nunca viram tanto bacalhau no mar como têm visto nestes últimos anos, fruto também de uma política cuidada em termos de pescas. Houve algum cuidado em termos de capturas, as técnicas de captura também evoluíram e consegue-se, no fundo, escolher quais as espécies a capturar, sem que haja tantas capturas, no fundo, incorretas. Ou seja, quando vão pescar bacalhau, um barco vai pescar bacalhau, pesca 95% bacalhau, não vai pescar arinca ou não vai pescar escamudo, pesca bacalhau. Se quiser pescar arinca, vai pescar arinca e pesca 95% arinca. Sabe as zonas, conhece no fundo onde se encontra o peixe, e assim torna-se muito mais fácil de manter estas cotas e estes montantes. A Lograda é referenciada como uma empresa de referência no que toca à qualidade do seu pescado. Os países onde o próprio pescado tem influência na qualidade do bacalhau que chega até à nossa mesa?
Tem não porque o peixe seja, na sua origem, melhor ou pior, mas talvez na forma de processamento. Existem países que são mais cuidados na forma de processamento. Existem países onde o barco vai à pesca e não vai à pesca para encher o barco e trazer o máximo que consegue trazer para a terra. Vai à pesca e traz o máximo de qualidade para a quantidade que as redes lhe permitem apanhar. Isto é importante porque existem países que optam por pescar ou por, no fundo, produzir peixe de maior qualidade, de forma a ter um valor acrescido nesse mesmo produto, e há outros que pensam um pouco mais na quantidade e não tanto na questão da qualidade. Nós temos como exemplos a Islândia é um país de topo em termos de qualidade, e daí que é reconhecido e é pago um preço completamente diferente por esse peixe, quando comparativamente com outras origens. Se falarmos da Rússia ou da Noruega, a Rússia e a Noruega andam muito próximos em termos de preço, enquanto que a Islândia está efetivamente no topo. Temos outros exemplos, casos mais pontuais, que é o caso das Ilhas Faroés, em que tem um produto também excepcional, mas temos o Canadá, e temos outras espécies também que não o nosso Atlântico, o nosso bacalhau do Atlântico, porque existem também outros bacalhaus de outras fontes, tal como o bacalhau do Pacífico, que é originário do Oceano Pacífico e que atualmente anda distante dos nossos lares, uma vez que é um produto que, em termos de preço, está muito equivalente ao bacalhau do Atlântico atualmente. Motivado pela tradição, o consumo de bacalhau estabelece-se por períodos de sazonalidade. Quais são os meses ou épocas em que se verifica o maior consumo de bacalhau pelas famílias portuguesas? Falando apenas em Portugal, eu tornava marcante o Natal, porque o Natal é efetivamente uma época em que se oferece bacalhau. É uma prenda de excelência para oferecer a um amigo, para oferecer a colegas, para oferecer, no fundo, a toda a gente. É um produto de excelência nesse aspecto. Se falarmos em termos de outros países, temos o caso da nossa vizinha Espanha, em que, para a Espanha, a Páscoa é uma altura em que, em termos de consumo para eles, eu diria que o Natal, o nosso Natal é equivalente à Páscoa deles em termos de consumo. Tem um pico na altura da Páscoa, nós temos um pico na altura do Natal, e daí que os últimos 4 meses do ano, para nós, equivalem a 50% das vendas, aproximadamente. O significado da expressão fiel amigo é familiar? O fiel amigo, ou essa expressão, provém da altura em que não era fácil manter os alimentos, não existiam frigoríficos nos lares, os barcos não tinham frigoríficos para manter o peixe, os portugueses iam à Terra Nova pescar o bacalhau e a única forma de o conservar seria salgarem. Obviamente que depois, no caso das famílias, era uma forma fácil de obter proteínas de qualidade, e neste caso peixe, mesmo em alturas em que as pescas se tornavam difíceis. E daí que é um fiel amigo, porque é fácil adquirir, é fácil utilizar, é saboroso e estava sempre presente. Estava e está. E esperemos que continue durante muitos anos e que mantenha-se como fiel e amigo como sempre foi e julgo que sempre será. Como é que descreve o processo produtivo do bacalhau na Lograde? Nós aqui basicamente fazemos tudo. Nós abrimos o peixe, retiramos a espinha central, salgamos, secamos, calibramos, embalamos, tratamos todo o tipo de subprodutos, fazemos bacalhau desfiado, vendemos caras de bacalhau, assamos de bacalhau, temos o processo completo em termos de produção. Eu costumo dizer que se tivéssemos um barco a descarregar nas nossas instalações, facilmente o processaríamos até ao salgado seco, como todos conhecemos, sem problemas, e como fazemos atualmente. Como é que descreve o futuro deste peixe que é tão fiel aos portugueses? Tendo em conta a evolução das cotas, eu descrevo como tendo um futuro promissor.
Porquê? Porque temos quantidades. Em termos de preço, atualmente o bacalhau está com o preço mais baixo de sempre, motivo também das quantidades descarregadas, estes 2 últimos anos. E não há razão nenhuma para deixarmos de consumir bacalhau. Atualmente, Portugal, que no passado chegou a consumir 50% do bacalhau pescado a nível mundial, atualmente andamos nos 25%, ou seja, já não somos o principal destino do bacalhau. Há muito bacalhau que é comido fresco, em filetes, em lombos, em postas, em fresco, sem se falar em bacalhau salgado. Nós, tradicionalmente e principalmente, comemos bacalhau salgado. Efetivamente, em termos de sabor, não é comparável ao bacalhau fresco, mas existem muitos países onde o bacalhau fresco é rei e, como tal, gera bastante concorrência para o nosso bacalhau salgado, mas tendo em conta que existem as quantidades atuais no mar e que esperemos que se mantenham, o futuro do bacalhau é promissor e esperamos tê-lo sempre à nossa mesa. Uma mensagem aos vossos colaboradores? Os nossos colaboradores são, no fundo, os nossos braços e são os responsáveis pelo trabalho que aqui é feito. Nós, como compreenderão, a administração desta empresa é quem dá as diretrizes e quem indica o caminho, mas efetivamente, se não houver colaboração, se não houver amor pela marca, se não houver um cuidado como nós queremos que exista, a marca não mantém o nível que felizmente tem mantido. Isto tem sido uma realidade. Temos conseguido ter uma marca com um impacto bastante forte e reconhecida por clientes, por concorrentes, e daí que temos interesse em mantê-la. Os nossos colaboradores são, de facto, os responsáveis para que isso tenha acontecido, porque são cuidados e são muito responsáveis, e queremos que eles continuem a sê-lo e queremos que eles continuem a fazer um bom serviço, porque será bom para todos. Sente-se um homem realizado? Tenho os meus dias, como toda a gente, mas sim, eu gosto do que faço, gosto do bacalhau, não me vejo a fazer outra coisa e como tal, julgo que sim, julgo que posso me considerar um homem sortudo e realizado. Boas pescas. Muito obrigado.